De acordo com a OMS, mais de 11 milhões de brasileiros são diagnosticados com depressão. E aí nós conhecemos diversas situações. Desde aquelas pessoas que no passado não acreditavam que existia depressão, ou aquelas que se consideravam imunes desta situação. Nesses dois casos, essas pessoas acabaram em um momento ou outro, nos últimos anos, se vendo enredadas pelo que eles perceberam seriam sintomas de depressão e foram diagnosticados de fato com depressão. Eu não sei se você que está me assistindo tem depressão ou se, assim como eu, você convive com pessoas depressivas, quer seja no contexto familiar ou mesmo tendo que atender em um ambiente terapêutico ali, num ambiente de trabalho. O fato é que, independente do contexto, a grande questão é como lidar com a depressão. Quais ferramentas nós podemos usar? Estando você dentro do contexto da depressão, tendo você amigos e familiares depressivos, ou sendo você alguém que ajuda pessoas que estão nesse contexto. Como podemos ajudar as pessoas na depressão? O nosso vídeo de hoje tem como objetivo falarmos sobre 5 ferramentas que são cientificamente comprovadas e usadas dentro de um contexto terapêutico para lidar, tratar a depressão. Então, se você quer conhecê-los, fique conosco até o final do vídeo. Como você já sabe, a depressão é uma condição de saúde mental que infelizmente traz diversos efeitos na saúde física, desde a tristeza profunda, a falta de interesse por atividades que antes eram prazerosas, perda de peso e tantos outros sintomas que você pode encontrar, pensamentos negativos, pensamentos suicidas. Estes são os efeitos e o nosso objetivo no vídeo de hoje não é falarmos sobre os efeitos da depressão e como que ela funciona. Até porque já temos um vídeo aqui no canal onde falamos sobre a depressão, seus efeitos, seus sinais. Se você ainda não viu, vou deixar no card, vai estar também na descrição do vídeo, no primeiro comentário também do vídeo, o link para esse vídeo onde já falamos sobre os sinais, como identificar depressão, possíveis quadros suicidas e muito mais. No vídeo de hoje, nós queremos abordar ferramentas práticas que podemos usar para lidar com a depressão. Neste último vídeo que eu acabei de comentar, nós apresentamos alguns métodos que são usados para tratar a depressão, que é a psicoterapia, como também medicamentos e outros métodos naturais, como realização de atividades físicas, alimentação saudável e outras formas para lidar com a depressão. Hoje nós iremos falar de ferramentas que são usadas na psicoterapia. Apesar do efeito devastador da depressão, a boa notícia é que existe tratamento para a depressão. É claro, devemos levar em conta algumas condições importantes do terapeuta e do paciente no que diz respeito ao tratamento e ao sucesso em superar, lidar e vencer a depressão. Mas existe tratamento para a depressão. A terapia cognitivo-comportamental, mais conhecida como TCC, é uma abordagem da psicologia que tem como objetivo ajudar as pessoas a reconhecer seus pensamentos disfuncionais, a reestruturar e mudar seus pensamentos, bem como seus comportamentos negativos. Portanto, as ferramentas que vamos mencionar um pouco hoje, elas estão dentro do contexto da terapia cognitivo-comportamental, ou da TCC, que tem tido grandes resultados benéficos ao tratar a depressão. Antes de falarmos sobre estas ferramentas, eu preciso fazer 3 observações fundamentais. Talvez o vídeo fique um pouco grande e aí você pode adiantar um pouco, mas não adiante nesse momento, porque antes de entender essas ferramentas eu preciso fazer essas 3 observações para você que são fundamentais. Primeira observação, você vai conhecer essas ferramentas, mas não são o conhecimento, a aplicação, o entendimento destas ferramentas que te habilitam a abrir mão de sua psicoterapia. Entendeu? Se você tem depressão ou qualquer outra questão e está passando por um processo psicoterapêutico, está passando por um acompanhamento médico, seja com um psicólogo ou com um psiquiatra usando medicamento, o conhecimento dessas ferramentas que são, repito, usadas dentro do contexto clínico, então o conhecimento destas ferramentas para o teu uso pessoal não significa que você pode, a partir de agora, abrir mão do seu terapeuta, do seu psicólogo, do seu psiquiatra e abrir mão, sem autorização e acompanhamento do seu psiquiatra, abrir mão dos seus medicamentos. Não. Elas são fundamentais dentro do conceito e dentro do contexto terapêutico, dentro do ambiente da psicoterapia,
podem também e devem ser benéficos fora desse contexto. Mas isso não quer dizer que você vai abrir mão dos seus psicólogos, do seu acompanhamento, da sua psicoterapia, certo? Primeira observação. Segunda observação. Quem sabe você esteja se perguntando, o William então vai apresentar agora a receita mágica para vencer a depressão e para superar a depressão. Então você vai apresentar 5 pontos de receita mágica para vencer a depressão. Não. Não existe uma receita mágica para superar qualquer problema de saúde mental, de saúde emocional, de questões sociais. Não existe uma receitinha pronta para ser aplicada em todos os pacientes iguaizinhos que vai resolver e vai sanar os seus problemas, vai ser um milagre. Não. Infelizmente não existe. E por quê? Simples, porque somos seres individuais. Cada ser, cada pessoa, cada paciente, com a sua depressão, com as suas angústias, com as motivações, com a sua bagagem de experiências que o levaram até aquele momento, eles são individuais. Cada terapia é individual, cada forma de lidar com uma pessoa para ajudá-la, quer seja em depressão, ansiedade ou outros, é de forma individualizada. Então, essas ferramentas, que repito, são usadas dentro da psicoterapia e têm resultados benéficos. Talvez uma delas não tenha um bom resultado para você, mas vai ter um bom resultado para o teu vizinho, para o teu amigo, para o colega de trabalho. Quem sabe outra não tem o resultado esperado na tua vizinha, na tua amiga, mas você começa a perceber bons resultados na tua vida, nos teus relacionamentos, nos teus pensamentos. Portanto, não há uma receitinha, mas são ferramentas que podem ser usadas, repito, com acompanhamento, claro, também, com acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, durante a utilização também dessas ferramentas, tá bom? Então não é uma receitinha mágica para de fato vencer a depressão, certo? Terceira observação, rapidinho, antes de passarmos para falarmos dessas ferramentas fundamentais, é o seguinte: como seres únicos e individuais, lembra que há pouco tempo eu mencionei que existe tratamento para a depressão? Pois é, mas existem algumas condições para que este tratamento tenha sucesso. E das muitas condições eu quero mencionar apenas uma delas, a disposição, a sua disposição, a disposição do paciente em entender o seu quadro clínico, a sua situação, a necessidade de mudança e estar disposto a seguir o acompanhamento psicoterapêutico para ter resultados benéficos. Portanto, estas ferramentas que vamos explorar daqui a pouquinho vão exigir de mim e de você que tenhamos envolvimento com cada uma delas e estejamos dispostos a, se realmente quisermos mudar o nosso quadro clínico, os nossos pensamentos e vencermos e superarmos a depressão, requer de nós disposição. E agora vamos falar sobre essas 5 ferramentas dentro da TCC que são úteis para nos ajudar a lidar com a depressão. A primeira ferramenta é bem simples, é a que nós chamamos de psicoeducação. O que é a psicoeducação? É a disposição que eu preciso ter, ou que você precisa ter, para conhecer, e como estamos falando de depressão, para conhecer de fato o que é a depressão, quais são os seus sinais, quais os sintomas, como se manifesta na minha vida, como se manifesta no meu corpo, como se manifesta no meu comportamento, como se manifesta nas minhas emoções. Conhecer os pensamentos disfuncionais por trás dessa depressão. Ninguém me ama, eu prefiro estar sozinho, ninguém me quer do seu lado, eu sou uma pessoa fracassada. Você entende? E como eu faço isso? Leia materiais, leia artigos, não busque por sites na internet. Você pode até encontrar bons sites trazendo informações verídicas, mas busque artigos científicos que tratam sobre isso. Busque o seu psicólogo, o seu psiquiatra para entender isso. Você pode procurar vídeos no YouTube. Não aconselho muito, apesar de ter um vídeo aqui no YouTube, um canal no YouTube falando sobre saúde mental. Existem muitos outros vídeos e canais excelentes de qualidade, com muita ética, que falam sobre saúde mental. Então procure estes conteúdos, esses materiais de profissionais da área de saúde mental que vão falar sobre o problema. Isso é a psicoeducação. Entenda o problema e como ele funciona. Antes de partirmos para a segunda ferramenta, eu quero te fazer um convite. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Você já se inscreveu aqui no Universo da Mente? Lembra, nós temos uma meta de, nos próximos meses, antes de completarmos 1 ano de canal, batermos 1000 inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu e está gostando do conteúdo,
de tudo que estamos falando, ainda temos muita coisa para falar até o final desse vídeo, então se inscreva, toque aí para se inscrever, toca também no sininho, já vai compartilhando, se você assistiu até agora e está gostando, compartilha, envia para alguém, envia para outra pessoa, deixa também o teu comentário, isso é importante, tá bom? Então se inscreve, comenta e compartilha, e vamos agora para a segunda ferramenta para lidar com a depressão. A segunda ferramenta é o que nós chamamos na TCC de conceituação cognitiva. E o que isso significa? Identifique seus pensamentos. Simples assim. Mas não é tão simples, né? É bem mais complicado do que simplesmente falar. Procure identificar seus pensamentos negativos. Por exemplo, as pessoas me odeiam. Em que momento você pensou isso? Tente identificar em que momento do seu dia você pensou isso. Eu sou um fracassado. Minha família não me ama. As pessoas me odeiam. Seria melhor se eu não existisse? Você está entendendo? Procure identificar estes pensamentos negativos, que também são chamados de pensamentos disfuncionais. Procure identificar esses pensamentos negativos e entender quando eles acontecem. E aí, dentro dessa ferramenta, né, da conceituação cognitiva, você pode fazer anotações. É isso aí. Separe um caderninho, uma folhinha e anote os principais pensamentos negativos que você teve. Anote em que momento você teve esse pensamento negativo, quais foram os resultados desse pensamento negativo, como você se comportou por causa desse pensamento negativo, ou o que você sentiu por causa desse pensamento negativo. Então, comece a levantar e fazer um levantamento de todos os pensamentos negativos que você vai tendo ao longo do seu dia, ao longo da sua semana. A terceira ferramenta é praticamente uma sequência das primeiras. A terceira ferramenta é o que nós chamamos de reestruturação cognitiva. E o que significa a reestruturação cognitiva? Depois que você identificou os seus pensamentos negativos, você anotou e registrou os seus pensamentos negativos, você agora vai substituí-los. Você vai confrontar os seus pensamentos negativos e substituí-los por pensamentos positivos. Alguns exemplos. Eu nunca faço nada direito. Procure substituir, reestruture seus pensamentos por frases como: às vezes eu posso até cometer erros no meu dia a dia, como todo mundo faz, mas também tenho muitas realizações. Já acertei muito. Você entendeu? Identifique os pensamentos negativos. E agora faça uma reestruturação cognitiva. Comece a repetir e substituir por pensamentos positivos. Eu tenho erros. Eu tenho falhas, mas todo mundo tem. Não são as minhas falhas e os meus erros que me definem. Eu tenho muitas coisas boas. Eu já acertei muito na minha vida. Outro exemplo de pensamento negativo: ninguém se importa comigo. Como que você vai reestruturar isso? Algumas pessoas podem realmente não entender o que eu estou passando. Podem não entender o meu sofrimento, a minha dor. Mas eu sei que existem muitas pessoas na minha vida que se importam comigo e que me apoiam. Você entendeu? Outro pensamento negativo: eu nunca vou lidar com isso. Eu nunca vou superar. Eu nunca vou superar essa dor. Nunca vou superar essa perda. Nunca vou superar essa aflição que eu estou sentindo no momento. Reestruture esse pensamento e comece a pensar o seguinte: eu estou passando por um momento difícil. Dói. É desafiador. Mas eu tenho a capacidade de superá-lo. Quantas vezes não já superei situações difíceis? Quantas vezes não já lidei com situações complicadas na minha vida? Eu posso superar mais uma delas. Eu posso superar também essa situação. Outro pensamento negativo: eu sou um fracasso, eu sou um fracassado. Reestruture esse pensamento: eu posso ter falhado em algumas coisas, como todo mundo, mas isso não me torna um fracassado. Cada experiência é uma oportunidade de aprendizado. Reestruturação cognitiva. Portanto, depois de identificar seus pensamentos negativos, você vai agora reestruturar estes pensamentos negativos por pensamentos positivos. Quarta técnica é a que nós chamamos de questionamento socrático. Resumindo, questione os seus pensamentos negativos. Você reestruturou seus pensamentos ou tentou atribuir aos pensamentos negativos pensamentos positivos? Uma outra forma de lidar com estes pensamentos negativos é questione os seus pensamentos negativos. Isso mesmo, confronte essas ideias negativas, esses pensamentos disfuncionais, com perguntas que te levem a refletir. Quer ver um exemplo? Eu nunca vou conseguir um emprego. Questione esse pensamento, como por exemplo:
existe alguma evidência que suporte essa ideia? Existe alguma evidência de que eu não conseguiria esse emprego? Algo indica isso? Existem exemplos de alguma situação em que você foi tão mal sucedido que não conseguiu nenhum emprego na sua vida? Ou realmente você tem habilidades e boas habilidades a desempenhar, quer seja no seu trabalho atual ou nesse futuro emprego que você tanto deseja? Eles não gostam de mim. Quem disse que eles não gostam de você? Pergunte-se, essa pessoa já falou que não gosta de você? Ela já te mandou um bilhete, uma cartinha, uma mensagem do WhatsApp, um áudio no WhatsApp dizendo que não gosta de você? Ah, mas ele olha para mim estranho ou ele mudou o comportamento comigo. Ok? Haveriam outras possibilidades? Haveriam outros motivos pelos quais ela mudou de comportamento? Quem sabe problemas familiares, dificuldades no casamento, questões financeiras, problemas até mesmo ali no trabalho, por isso ela mudou o comportamento não só com você, mas quem sabe com todos? Então, pegue os seus pensamentos negativos e disfuncionais e faça questionamentos sobre eles. É real? É viável? É possível? Isso será que vai acontecer? Isso faz sentido? Isso já aconteceu? Se isso já aconteceu ou se realmente existe probabilidade de isso acontecer, quais seriam as melhores maneiras de lidar com essa situação quando ela acontecer? Essa é a quarta ferramenta, questionar seus pensamentos negativos. A quinta ferramenta é a resolução de conflitos. Na resolução de conflitos, você vai identificar o problema e você vai trabalhar em cima deste problema, gerando várias possibilidades ou várias prováveis soluções para lidar com aquele problema. Um exemplo, você por alguma razão, por seus pensamentos acelerados, por medo, por angústia, não importa, não está conseguindo dormir? Quais são as ferramentas que você pode usar para então conseguir dormir? Ler um bom livro? Evitar comer em demasia antes de dormir? Regular a alimentação, regular o sono, melhorar o ambiente onde você está? Então você vai identificar aquilo que está te incomodando, o problema, e você vai então questionar o problema e tentar encontrar possibilidades ou várias soluções, não apenas uma, mas várias soluções para lidar com aquela situação desconfortável, com aquele conflito. Então, estas 5 são as principais ferramentas usadas dentro da terapia cognitivo-comportamental para lidar com a depressão. Repito o que mencionei no início. Não é o fato de conhecermos estas ferramentas que podem nos isentar da importância de termos um acompanhamento profissional. Então, por favor, se você que está assistindo esse vídeo foi diagnosticado com depressão, sofre ali com os sintomas e com os efeitos da depressão, por favor, não abandone o seu psicólogo nem o seu psiquiatra, tá bom? Você pode usar estas ferramentas, mas o mais importante em tudo isso é buscar e ter um acompanhamento profissional na utilização também dessas ferramentas. Por fim, gostou do vídeo? Ficou aí um pouco mais longo do que nós planejávamos, mas nós conseguimos passar com detalhe e com o que realmente importa para você, as principais ferramentas para lidar com a depressão. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer deixar aí algum comentário, algum questionamento, você pode nos enviar no nosso Instagram, o link vai estar aí na descrição do vídeo, vai também aparecer aí para você. Ou você pode deixar também nos comentários sua dúvida, seu questionamento, seu depoimento, como você tem lidado com a depressão. Você já usou alguma dessas ferramentas na tua psicoterapia ou na tua vida particular sozinho? Quais foram os efeitos dessas ferramentas para você? Comenta aí pra gente. Por hoje é só. Muito obrigado por tua paciência, por tua audiência, por ter estado conosco. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.